Bom dia, pessoas. Nossa aula de hoje está falando sobre as leis ponderais e as fórmulas químicas, né? Procedimento muito importante dentro da química, porque quando a gente fala das leis, são processos que vão estar interligados, principalmente na questão que elas têm, né, de serem aplicadas, serem identificadas nas reações, né, nas mudanças que ocorrem com as substâncias, nas próprias características, né, qualitativas e quantitativas dessas substâncias. Então, é importante a gente descrevê-las, né? É importante a gente poder analisar como se deu esse início, né, dessas determinações relacionadas às leis ponderais e também suas próprias fórmulas químicas, né? Porque aí nós vamos observar todo um contexto que existe com a classificação dos elementos químicos, né? Então, desde a sua origem, quanto metais, não metais e gases nobres, nós vamos então poder intercalar essa característica que são as fórmulas, que são atribuídas, são distribuídas, né, em forma molecular, que é a fórmula que a gente já conhece da substância, a fórmula estrutural, né, e a fórmula, essa fórmula estrutural que ela pode ser dividida em duas. A estrutural plana, né, e a própria estrutural, que é eletrônica, né? Então, são essas fórmulas químicas, né, que nós vamos poder, então, determiná-las. Observando também que, numa fórmula molecular, nós podemos encontrar as fórmulas mínimas. É quando você tem uma fórmula, né, de um composto e você pode simplificar esse composto, que hoje nós chamamos, né, de genéricos, por exemplo. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, H4O2, né? Então, H4O2 é uma substância. Então, qual seria a fórmula simplificada? Então, a gente pode dividir toda a equação por 2. Então, ficaria H2O, né? Então, aí você teria essa proporção, essa combinação, né, de uma fórmula mínima a partir de uma fórmula original, a fórmula molecular. Bom, então, o primeiro item falando sobre as leis ponderais, né? As leis ponderais, elas tiveram dois processos importantíssimos, né? Porque elas retrataram os dados, né, de experiências, né, principalmente associados à composição das substâncias, né? Uma dessas composições nós vamos citar é a questão da massa, né? E isso é importante porque nessa formação das massas, elas passam a estabilizar, elas passam a identificar diretamente a característica daquilo que foi, então, associado esse procedimento, certo? E aí nós vamos poder determinar, né, essas proporções e analisar o que cada lei, né, de cada proporção, que essa constituição ela vai então ser identificada. As duas bases, né, dessas leis ponderais está atribuída a Lavoisier e a Proust, né? Essas duas leis, basicamente, elas uma depende da outra. A lei de Lavoisier é uma lei que ela basicamente vai estar atribuída à conservação das massas. O que vai ser essa conservação das massas? É a gente poder analisar que uma substância, ao sofrer uma reação, ao sofrer uma transformação, as massas elas vão se conservar. Significa dizer isso, que antes do processo ela tem uma determinada massa, após o processo, essa transformação fez com que a massa permanecesse a mesma. Então, a massa ela se conservou, né? É como se a gente, por exemplo, tivesse feito uma experiência da seguinte forma. Vamos supor, um indivíduo ele está com 60 quilos, né? A sua massa 60 quilos. Então, ele pegou, fez um procedimento de regime, né? Fez todo aquele procedimento de exercícios físicos e tudo mais. Então, seu organismo reagiu, seu organismo praticou atividades, metabolismo, mas depois, com 30 dias, ele foi se pesar. Então, ele verificou que a massa permaneceu a mesma. Então, ou seja, todo o corpo se desenvolveu, ocorreu uma transformação, mas as massas se conservaram antes do processo e depois do processo. Então, isso é o que a gente vai chamar de lei ponderal. Essa primeira lei, né, foi proposto aí por Lavoisier, que aí, nesse caso, ele fala dessa conservação das massas.
Lógico que nós vamos poder analisar, né, vamos poder observar que dentro dessas características vão estar interligadas principalmente a questão dos coeficientes, né? Lógico que esse exemplo que eu falei só foi uma coisa simbólica, mas quando a gente trabalha com a fórmula química, uma reação química, nós vamos encontrar os coeficientes, que aí vem a questão do balanceamento. Nós vamos ver lá no assunto da aula seguinte, que vai falar sobre a estequiometria, né? Então, nesse balanceamento, nessa condição, ela vai ser importante a gente poder descrever esse procedimento, tá? Bom, então aí nós temos a primeira lei ponderal, né, que é falando então sobre a lei de Lavoisier. Como eu falei, a lei da conservação das massas. Veja como eu falei no início, da importância, né, da questão da reação química. Nós vamos poder observar aqui numa reação os coeficientes, que são esses números que estão aqui na frente, né? Estão aqui na frente das letras, das substâncias. Esses coeficientes aí são importantíssimos, porque eles vão fazer com que ocorra essa conservação, tá? Como já foi dito, os elementos, quando eles sofrem uma reação, ou eles aumentam a sua quantidade, ou eles diminuem a partir da evaporação. Mas é exatamente esses coeficientes, o balanceamento, o equilíbrio, que vai fazer com que essas massas se conservem. E isso aqui é importante. Ó. Veja que nós temos o mercúrio, né? 2 moléculas de mercúrio, e nós temos aqui a molécula de oxigênio. Então, nós vamos encontrar o seguinte, né? 50,1 de mercúrio com mais 4 gramas de oxigênio. Então, total 54,1. Quando nós temos lá na substância formada, o produto, né, que é o nosso óxido de mercúrio, nós vamos encontrar também, ó, 54,1. Ou seja, a substância ela foi formada a partir dessa reação da queima, né, do O2 na combustão. Então, as massas do reagente, a massa do produto, permaneceu a mesma. Então, as massas se conservaram quando ocorreu uma reação química entre os elementos, entre as substâncias. Então, isso é a lei de Lavoisier, né? Então, antes do processo e pós o processo, as massas elas permanecem constantes, elas se conservam. Então, por isso, o nome da lei é Lei da Conservação das Massas. A segunda lei, né, ela vai falar aqui sobre a questão das proporções, né? Essa proporção ela foi atribuída na Lei das Proporções por Proust. Proust ele estabelece, né, uma ideia muito simples, porque ele pega dados dessa primeira lei, né, da Lei de Lavoisier, e ele passa a contribuir dentro dessas proporções, que é poder intercalar, né, a quantidade total. É como se a gente pegasse uma laranja, né, e a gente dividisse ela em 4 partes. Então, a gente tem uma proporção, né, aquele todo, ele podendo ser dividido, né, em várias proporções da mesma matéria, né, do mesmo elemento. E isso faz com que as massas elas se conservem, né, porque durante esse procedimento, durante essa divisão, durante essa formação, né, que ela pode ser fixa ou definida, ela vai estabelecer a mesma conservação de massas. Então, uma lei ela passa a conduzir a outra, né? Então, a lei de Proust é a lei que vai falar principalmente dessa proporção que é então determinada a partir desses estudos de Proust. É interessante, vocês podem até grifar aí, tá, no livro de vocês, na página 149, quando ele diz o seguinte, ó, Proust então concluiu que não importava a procedência da água, desde que purificada, pois esta era formada por uma proporção em massa fixa de oxigênio e hidrogênio. Então, ele deduz que, independentemente da origem de determinada substância, ela é sempre formada pelos mesmos elementos, combinados entre si na mesma proporção em massa. Então, não existe outra fórmula de ter água. A água ela sempre vai ser composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, não tem outra forma, né? E nessas proporções é o quê? Só vai ter água quando eu tenho uma molécula de oxigênio combinado com um átomo de oxigênio combinado com 2 átomos de hidrogênio. A proporção é essa,
né? Então, esses dois átomos, ao se combinar com um átomo, vai, então, adquirir a proporção, a formação da substância. Então, é isso que o Proust vem colocar. Independente, tá? Temos a água oxigenada, tá certo. A água oxigenada H2O2, mas ela passa pelo processo da nossa água, H2O, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Vocês terem essa característica que essa massa, essa proporção, né, para ser definida, ela está estabelecida a partir dessas nossas quantidades de átomos envolvidos. A consequência da lei de Proust é a composição centesimal da substância, que indica a porcentagem, né, em massa de cada elemento que constitui a substância. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a partir do momento que você tem H2O, então quantos por cento eu tenho de hidrogênio contidos na água? Quantos por cento eu tenho de oxigênio contido na água? Para isso, eu tenho que saber qual é a massa da água, né? A massa da água vem a partir da fórmula molecular, 18. Né? Lembrando que a massa do hidrogênio é 1 na tabela, então 1 vezes 2 dá 2, e o oxigênio, a massa é 16. Então, 16 vezes 1, 16. A soma dessas massas dá 18. Então, o que é que eu vou observar? Eu vou ter a massa da água, né, sendo dividida para a quantidade de moléculas de hidrogênio. Tá? E, ao mesmo tempo, eu vou ter a quantidade de massa dividida pela quantidade de átomos de oxigênio. Durante essa divisão, eu vou encontrar um percentual. E aí eu encontro quantos por cento de hidrogênio tem na água e quantos por cento tem de oxigênio também na água. Vejamos aqui esse exemplo. Ele coloca aqui. Ó. Com base na lei de Proust, na lei de Lavoisier, indique os valores das massas que substituíram corretamente as letras A, B, C, D, E e F no quadro. Tá? Então, nós temos a massa do magnésio, 24 gramas, massa do oxigênio, 16 gramas. A soma dessas massas, nós temos a massa do óxido de magnésio, que é o MgO, né? MgO2. Então, dá aqui um total de 40 gramas. Assim, sucessivamente, ele fez os demais. O que é que nós vamos observar? Vamos encontrar esses valores dessas letras que foram determinadas. Nós não sabemos a massa do oxigênio para 48 gramas, que, ao mesmo tempo, nós não sabemos essa massa aqui, né, do composto que foi, então, determinado. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos aqui um cálculo estequiométrico. De cara, nós já identificamos um cálculo estequiométrico, que é a regrinha de 3. Vamos encontrar quanto equivale essa letra A. Como é que a gente calcula essa letra A? Nós, então, efetuamos uma composição, né, dessa regra de 3, que é intercalar as ações a partir da nossa regra de 3. Certo? Então, você tem 24, vai estar para 16, e aí você tem 48, vai estar para X, que nesse caso, nós falamos da letra A. Seria mais ou menos esse procedimento aqui. Ó. Deixa eu copiar aqui para vocês, é para vocês poderem saber como é que vai ser esse procedimento. Então, nós temos as definições, né, que seria, então, 24 vai estar para a concentração de 16, e aí ele falou 48, né, seria a massa, 48 estaria para X, e nesse caso lá ele chama de A. Tá? Então, veja que nós temos aí uma igualdade de fração, né, matematicamente falando. Nós vamos, então, multiplicar meio pelos extremos. Então, você tem 24x, né, igual, vai aí multiplicando aqui 48, multiplicando aí 48 vezes 16. Então, nós temos aqui 768. Bom, quando você tem esse valor, né, então agora você passa a dividir por 24. Então, nós temos aqui que A vai ser correspondente a 32 gramas. Ou seja, quando nós tínhamos 24 gramas de um
estava, então, concentrado 16 gramas do outro. Quando nós temos agora 48, nós temos, então, agora 32. Se a gente for observar, aqui nós temos uma proporção de 2, né? Ou seja, o dobro, ou seja, a formação, né, praticamente quase de metade, né, que existe de um para o outro, né? Então, estabelece, dentro dessa configuração, principalmente a forma de analisar esse comportamento, de que como cada um vai estar atribuído a essa composição. E é importante a gente poder observar que o cálculo estequiométrico ele vai estar compreendendo, vai estar preenchido, né, cada análise, cada proposta que vai ser então determinada. Professor, e como é que eu encontro essa formação? Isso aqui nós estamos falando de proporção, né? Então, a gente está encontrando as proporções de cada um. E aí, nós vamos poder observar que existe, ao mesmo tempo, nesse cálculo da proporção, a conservação das massas. Por quê? Se nós já encontramos aqui, ó, 48, e agora nós encontramos, foi quanto lá, agora não me lembro mais, né? Não me lembro mais, 32, né? Então, aqui qual vai ser o valor de B? Se está aplicando a segunda lei, a primeira lei, né, a lei de Lavoisier, que é a conservação da massa, então aqui nós temos 40, 70, 80. Então, B aqui nem precisa fazer cálculo, né? Não precisa fazer de novo outra regra de 3. É só já colocar a massa que vai ser 80. Né? Então, veja que é simples, veja que o cálculo é prático, né? É simples, é desenvolvido conforme cada composição que vai ser então atribuída a cada um. Nas fórmulas mínimas, nós vamos então ter o que eu tinha falado para vocês logo no início, é a redução, né? Então é você poder diminuir essa concentração em partes iguais. Então, como eu tinha colocado lá no exemplo do H4O2, né? Então a gente pode simplificar essa fórmula. Como? Dividir toda a equação por 2. Porque 4 é divisível por 2, 2 é divisível por 2. Então, quando você tem lá 4 H2, perdão, deixa eu colocar aqui para vocês, mais uma vez. Quando eu coloco aqui H4O2, né? Então, eu tenho aqui a minha fórmula molecular, minha fórmula original. Então, eu posso encontrar a fórmula mínima disso aqui. Então, eu posso dividir toda essa substância por 2, tá? Porque esse 2 vai ser divisível tanto para um quanto para o outro. Eu não posso dividir números diferentes, tá? O número tem que ser igual. Então, o hidrogênio vai ser igual. 4 dividido por 2, 2. E o oxigênio, 2 dividido por 2, 1. Então, veja que eu tenho o quê? A fórmula mínima, certo? Então, aqui eu tenho o meu composto de origem. Aqui é a minha original, minha fórmula original, H4O2. E aqui eu tenho H2O, que representa a minha fórmula mínima, certo? Desse meu composto original. Então, veja que é interessante e é importante, né, a gente poder aí analisar esse procedimento das fórmulas mínimas, que ela vai servir, né, principalmente aí para o cálculo da estequiometria, né, desenvolvidas, né, tanto na forma molecular quanto na fórmula centesimal, né, na fórmula estrutural, são proporções que são desenvolvidas em cada uma delas. Aqui nós temos, então, algumas regras que vão ser, então, atribuídas para, de uma forma resumida, né, essas ações para poder encontrar essa qualitativa, essa parte qualitativa e essa parte quantitativa que existe nas fórmulas. Primeiro, nós vamos, então, pegar o material inicial, vai ser, então, submetida a uma análise no qual se observa as estruturas dessas substâncias, que elas podem sofrer ionização ou dissociação, né? Nós vimos isso na aula anterior. Depois, elas passam por uma análise de qualidade, submetem principalmente a identificar, né, se descobrir que substâncias são essas formadas por esses elementos. Depois, vamos observar novamente, né, a questão da quantidade, se elas estão compatíveis uma com a outra, daí a questão dos coeficientes. E, por último, formar, né, essas identificações, de determinar essas identificações a partir da quantidade de cada elemento.
que aí se traduz o que nós chamamos de balanceamento, né? Então, é um procedimento simples que é, então, desenvolvido para os 3 tipos de fórmulas, tanto percentual, a fórmula empírica, né, que nós chamamos de mínima, e a fórmula molecular. A fórmula centesimal é a nossa fórmula que vai indicar os formadores de uma determinada substância com a porcentagem em massa de cada elemento, como estava falando anteriormente. Então, nós temos H2O. Então, quantos por cento de hidrogênio nós temos na água e quantos por cento nós temos de oxigênio presente na água. O conjunto da substância sempre vai dar 100%. Então, vamos supor, foi feito o cálculo do hidrogênio. É preciso, professor, fazer o cálculo do oxigênio? Não, não é preciso fazer o cálculo do oxigênio, certo? Por quê? Porque quando você calcula o hidrogênio, eu tenho 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Então, quando eu calculo a porcentagem de hidrogênio, eu vou apenas subtrair de 100 para ver quanto eu tenho de oxigênio, né? Aqui no cálculo que ele colocou, ele já diz o seguinte, nós temos o metano, gás metano CH4, aí ele diz que nós temos 75% de carbono, tá? Vamos supor, fez o cálculo lá e encontrou 75% de carbono. É preciso fazer o cálculo do hidrogênio? Não, não é preciso, porque se a fórmula, o metano, ele é 100%, CH4 é 100%, e eu já tenho 75%, então para 100% faltam quanto? 25%. Então, 25% é de quem? É do outro elemento que está lá junto na composição. Agora, se eu tiver 3 elementos, 4 elementos químicos, aí sim, você vai fazendo a proporção, né? E sempre não fazer o último, porque o último vai ser a soma de todas as dos outros valores para dar 100%. Né? Então, é uma fórmula, um cálculo simples, né, que é feito, e isso está sendo aplicado à segunda lei, né, ponderal, que é a lei de Proust, proporções. Né? Então, é simples esse procedimento. Aqui ele coloca, né, o exemplo. Tá? Então, nós temos aí o nosso CO2, então ele coloca aqui a massa do carbono, 48, o hidrogênio, 12, o oxigênio, 32. Então, vai formar o etanol. Tá? Aqui, relacionando a formação do etanol. Então, carbono. Qual é a massa do carbono? Aqui na questão que ele disse, que é 92, né? Então, 92 gramas de carbono, aí vai estar para 100%. Então, quantos de carbono nós temos? 48, tá? Lembrando que isso aqui é a massa, esse 92 é a massa total que nós temos, é o etanol, tá certo? Então, carbono mais hidrogênio mais oxigênio formou o etanol. Então, aqui é o nosso 100%. Então, você pegou 92, vai estar para 100%. Quantos de carbono tinha? 48. De 92 gramas de etanol, 48 gramas é carbono. Então, vamos encontrar a porcentagem. Meio pelos extremos, X deu 52,17%. Então, de 100%, 52,17% é carbono. Aí vamos para o hidrogênio. Pega a mesma concentração, total. 92 vai estar para 100. Quantos de hidrogênio tem na fórmula? 12. Então, 12 gramas de hidrogênio vai estar para Y. Colocar um Y ou X1. Meio pelos extremos, calculamos, Y deu 13,05%. Ou seja, de 100%, 52,17% é carbono e 13,05% é hidrogênio. Professor, preciso fazer o cálculo do oxigênio? Não, não precisa, só se você quiser, tá? Porque aí você faz aqui, ó, soma X e Y, para ver quanto é que dá. O que tiver faltando para 100 vai ser o valor de oxigênio. E dá isso aqui, ó, 34,78. Caso você queira fazer o cálculo estequiométrico, que é isso aqui, ó, a regrinha de 3, pode fazer também. É facultativo, né? Você tem aí vários meios de você poder, então, desenvolver, você poder relacionar, né, essa aplicação para poder, então, encontrar essa fórmula percentual. A fórmula empírica é a fórmula mínima, né? Como eu falei para vocês, é aquela que eu já expliquei anteriormente, né? Lá na questão do H4O2, por exemplo. Então, é a fórmula mínima, é a redução, né? Lembrando que você pode, tem que dividir, né? Essa proporção tem que ser dividida pelo número que seja essencial para todos os elementos. Aqui ele coloca, por exemplo,
né? No caso da glicose, ó, C6H12O6. Então, a pessoa dividiu aqui por 6, eu posso dividir por 2? Pode. Certo? Pode dividir por 4? Pode. Tá? Pode dividir por 3? Pode. Tá? Não tem um número exato, porque o número exato é a fórmula final, que é o que nós chamamos de fórmula mínima. Então, eu posso aqui, ó, ele pode ter dividido por 6, eu posso dividir por 3. Eu só vou ter um trabalho a mais, que eu vou ter que dividir de novo, né? Porque vai dar lá uma origem e eu posso dividir de novo, posso simplificar de novo a equação. Tá? Mas isso é tranquilo, isso é normal. Vamos encontrar, então, aqui a fórmula molecular, né? Que nós chamamos de fórmula bruta, né? Então, é a parte da origem. Essa fórmula bruta é aquela fórmula que nós vimos lá nas ligações, como é que ela é formada, né? Então, essa composição, essa porcentagem, que também pode ser inserida no processo, vai se aplicar à fórmula com o número de mols. Então, aqui a gente vai poder encontrar aqui, ó, a fórmula, né? Por exemplo, pegando a glicose, C6H12O6. Então, como é que se deu? Se deu a partir daquela característica das ligações químicas, no caso, tanto iônica ou covalente, né, se associam na composição real de cada átomo. A partir dessa fórmula molecular, você pode também encontrar a fórmula centesimal dentro da própria molécula, que é isso que ele fez aqui nesse exemplo. Tá? Então, carbono, hidrogênio e oxigênio são os 3 elementos contidos na fórmula. Então, a gente pegou a massa molar. Para calcular essa massa molar, a gente sabe que tem que ter a massa atômica, que é a massa lá da tabela periódica de cada elemento. Então, você pega a massa, multiplica pela quantidade de átomos e no final você soma. Então, toda a massa da substância que deu 180. Somou a massa do carbono com a massa do hidrogênio e com a massa do oxigênio. Total, 180. Então, 180 está para quanto? Para os nossos 100%. Né? Então, a gente pegou cálculo da massa, né? Então, a gente pegou 100, está para 40. De onde surgiu esse 40? 40 surgiu da massa precisa do carbono. Né? Aí, nós vamos aqui, ó, 180, né? Que é a massa total, vai estar para X. Encontramos 72 gramas. 72 gramas corresponde à massa de carbono. Aí eu quero saber quantas moléculas existem lá de carbono. Né? Então, vamos lá. Pegando N, é massa, 72, dividido pela massa molecular. Qual é a massa atômica do carbono? 12. Então, dividindo 72 por 12, encontramos a quantidade de mol, que é de 6. Ó. Aí deu a fórmula, C6. Então, veja que é simples, tá? Essa fórmula é simples para poder identificar quantos átomos vão estar associados a cada molécula. Existe essa forma, né? E vocês podem observar aí, também existe essa primeira forma, que é relacionar a composição a partir das ligações existentes entre um átomo e o outro. Então, existe aí, como vocês podem acompanhar no livro de vocês, esses 2 procedimentos. O item 3 ele vai falar do balanceamento, né? Como eu falei logo no início, a importância tanto da primeira lei quanto da segunda lei da atribuições dos coeficientes, porque uma equação, né, uma substância quando ela reage, ela automaticamente ela desenvolve, né, ações específicas dos coeficientes. E isso passa a configurar, né, diretamente as mudanças de quantidade de um elemento com o outro, lá no reagente e também no produto. Então, existem algumas regras para esse balanceamento. Primeira coisa, se a questão ela já oferecer a equação, você já vai aqui para o item 2, que é para os coeficientes. Se a questão ela não deu a equação, então você precisa ter calma para você ler e entender quais são os elementos, quais são as substâncias que a questão está trabalhando. Então, primeiro processo é a equação química. Ou você escrever, ou você analisar se ela já está escrita. Segundo processo é observar os coeficientes. Professor, quem são esses coeficientes? Os coeficientes são os números que vêm aqui na frente de cada substância. Esses coeficientes vão servir para você poder observar se os elementos estão balanceados, estão equilibrados. O que significa dizer isso? Que a quantidade de um elemento que eu tenho no reagente tem que ser igual à quantidade desse mesmo elemento no produto.
Por exemplo, o carbono aqui, ó, só tem um átomo de carbono no reagente. No produto também tem um. E o nosso átomo de hidrogênio, aqui eu tenho 4. No produto eu só tenho 2. Ó. Então, veja que já está em desequilíbrio. Né? A equação não está equilibrada. O oxigênio, aqui eu só tenho 2 no reagente. Aqui no produto eu tenho 3. 2 mais 1, 3. Então, veja que a equação realmente está em desequilíbrio. Então, eu vou precisar equilibrar essa equação. Então, a gente vai procurar o que nós chamamos de método por tentativa. É você poder colocar aqui na frente esses números, né? Que pode ser qualquer um, contanto que esses coeficientes consiga equilibrar. Então, você pode trabalhar com um número aqui, que seja um número 3, por exemplo, e eu trabalhar com o número 6, não tem problema. O que importa é o final. O que importa é que você encontre o balanceamento da equação, certo? Esse é o objetivo. Por isso que é chamado de método por tentativa, porque você vai tentando, você pode atribuir, né, valores, números diferentes que não sejam iguais ao que as outras pessoas estejam colocando, tá certo? Então, veja que aí, quando a gente colocou os coeficientes, ó, esses números só podem ser colocados se eles não forem fixos, ou seja, diferentes de 1. Tá? Se ele tiver um número fixo, por exemplo, 2, 3, né? For um número fixo aqui na frente, você não pode mexer com ele. Tá certo? Tem que trabalhar com esse coeficiente. Mas se ele for correspondente a 1, então você pode modificar, que foi o que a gente fez aqui. Então, observe que a gente colocou o coeficiente 2 e colocou o coeficiente 2 aqui. Ó. Veja como balanceou. Agora nós temos um carbono no reagente e um carbono no produto. 4 carbonos quatro átomos de hidrogênio no reagente. Quando a gente colocou o 2 aqui, ó, multiplicamos 2 vezes 2, 4. Equilibrou. O oxigênio, botamos um 2 aqui, porque 2 vezes 2, 4. Aí aqui nós temos, ó, 2 vezes 1 dá 2, com mais 2, 4. Então, veja que agora todos os átomos têm a mesma quantidade no reagente e no produto. Então, isso é o que nós chamamos de coeficiente. Esse é um procedimento que vai estar atribuído diretamente ao nosso balanceamento, tá? Pessoal, nós temos aí 1 minuto e 30, tá certo? Vou pedir a vocês alguma pergunta sobre essa primeira parte das leis ponderais. O microfone está aberto para que vocês possam falar, caso queiram.